Era uma vez uma história esplêndida em uma terra serena, onde vivia uma mulher chamada Nama e seu marido. Eles estavam casados há muitos anos, mas não tinham filhos. Nama havia engravidado várias vezes, mas cada gravidez terminava em aborto espontâneo pouco depois de algumas semanas. A família do marido sugeriu que ele se casasse com outra mulher, acreditando que Nama era uma bruxa que usava seus abortos espontâneos para rituais de feitiçaria. Mas seu marido a amava profundamente e permanecia confiante em sua convicção de que um dia Nama lhe daria um filho. Após muitos anos, Nama engravidou novamente. Os habitantes céticos, com base nos eventos passados, antecipavam outro aborto espontâneo. Diziam que era assim que ela sempre engravidava, mas logo após algumas semanas usava o bebê para um ritual. Mas contra todas as expectativas, Nama levou a gravidez além de 9 meses. E para grande surpresa dos habitantes, deu à luz gêmeas, 2 lindas meninas chamadas Magni e Nana. Foi um evento sem precedentes na Terra, pois gêmeas nunca haviam nascido antes. A Terra se alegrava com a bênção de Nama, e pessoas de todos os lugares iam à sua casa para cobri-la de presentes para as gêmeas que ela havia tido. As gêmeas eram consideradas uma grande bênção. À medida que Magni e Nana cresciam, elas se tornaram figuras queridas na Terra, que homens e mulheres visitavam apenas para passar um tempo com elas. Alguns até discutiam para lhes dar presentes. As gêmeas eram como raios de sol adoradas por todos na Terra. Magni e Nana, as gêmeas, cresceram e seu charme era como um encantamento sobre os habitantes. Todos as amavam. Mas um dia algo estranho aconteceu que mostrou aos habitantes outra faceta dessas gêmeas. Amanda, uma comerciante bem conhecida na Terra, costumava levar as gêmeas com ela. Um dia, ela as levou ao mercado sem saber. Magni e Nana começaram a comer sua comida. Amanda, furiosa, as repreendeu e as bateu, mas as gêmeas, em vez de chorarem, apenas riram. Elas disseram a Amanda que as marcas das pancadas apareceriam em sua própria filha quando ela voltasse para casa. Amanda rejeitou suas palavras como simples palavras de criança. Mas quando Amanda voltou para casa, ficou chocada. Sua filha estava lá chorando com marcas nas costas, exatamente nos lugares onde Amanda havia batido nas gêmeas. Ela não conseguia entender como isso tinha acontecido. Amanda contou aos habitantes, mas ninguém acreditou nela. Eles pensaram que talvez ela estivesse sonhando ou inventando. O incidente mudou a maneira como a Terra via as gêmeas. Quanto mais Magni e Nana cresciam, mais misteriosas se tornavam. A capacidade delas de transferir a dor para os outros gerou um misto de medo e apreensão nos corações dos habitantes. As gêmeas, que antes eram vistas como uma bênção, agora eram também consideradas com cautela. Seus poderes eram uma fonte de espanto e inquietação. À medida que Magni e Nana cresciam, seus misteriosos poderes se tornavam mais visíveis. Um dia, elas cruzaram acidentalmente o caminho de uma velha temida na Terra, conhecida por sua dureza e caráter colérico. Esse encontro revelou ainda mais uma característica surpreendente das gêmeas. Enquanto brincavam, as gêmeas derrubaram acidentalmente a panela da velha, derramando o caldo que ela estava preparando. Sabendo quão malvada e perigosa a velha era, elas imediatamente pediram desculpas. Tentaram explicar que foi um erro, mas a velha, furiosa, começou a amaldiçoá-las e até fez com que se ajoelhassem segurando pedras pesadas como punição. As gêmeas, afligidas pela punição apesar das desculpas, lançaram um feitiço assustador sobre a velha. Declararam que sempre que a velha tentasse entrar em sua casa, ela continuaria avançando, sempre fora de alcance, e nunca alcançaria sua porta. A velha, descartando as palavras como meras ameaças infantis, logo descobriu a aterradora verdade. Enquanto tentava entrar em sua casa, a porta parecia se afastar cada vez mais, não importando o quanto ela caminhava em direção a ela. Ela caminhava, caminhava e caminhava, mas a porta continuava se afastando.
começou a se sentir exausta e com medo. Suplicou às gêmeas que a perdoassem. Os habitantes que se reuniram ao redor estavam estupefatos. A mesma mulher que havia incutido medo neles por anos, agora implorava às jovens gêmeas. Esse evento alterou consideravelmente a percepção dos habitantes. As gêmeas, antes adoradas por seu charme, agora eram tanto veneradas quanto temidas por seus poderes. Elas haviam levado a velha assustadora a pedir clemência, algo que ninguém na Terra havia imaginado ser possível. As gêmeas se tornaram figuras poderosas, respeitadas e um tanto temidas no coração dos habitantes. À medida que Magni e Nana cresciam, as coisas na Terra começaram a mudar para elas. Os poderes especiais que antes faziam com que todos as amassem e prestassem atenção nelas, agora causavam medo nas pessoas que eram encantadas pelas gêmeas. Elas agora se mantinham à parte, temendo o que as gêmeas poderiam fazer. Esse medo mudou a maneira como as pessoas se comportavam diante de Magni e Nana. Até mesmo os jovens da Terra que poderiam ter desejado ser amigos delas ou casar com uma delas. Eles não desejavam mais nada. Estar perto das gêmeas e de seus estranhos poderes era muito assustador para eles. Magni e Nana começaram a se sentir sozinhas. Seus poderes, que eram incríveis, dificultavam fazer amigos ou estar próximas de alguém. Elas se sentiam sozinhas e queriam ser como as outras pessoas. Os jovens da Terra, Magni e Nana, desejavam poder brincar, rir e fazer amigos sem assustar os outros. Elas queriam uma vida normal como todos. Esse desejo as fez refletir sobre quebrar uma regra importante que sua mãe sempre lhes dissera para nunca se aproximar. Sua mãe sempre foi muito séria sobre essa regra, mas nunca lhes disse por quê. As jovens mulheres estavam curiosas. Para mudar sua vida solitária, Magni e Nana decidiram ir ao rio, um lugar que sempre lhes haviam dito para evitar. Essa escolha, feita porque queriam escapar da solidão, foi o início de uma grande mudança em suas vidas. Magni e Nana, entusiasmadas com a aventura e querendo se integrar, se dirigiram para o rio. O rio estava sempre ocupado por pessoas que se lavavam, nadavam e se divertiam na água fresca. As gêmeas queriam fazer parte disso, brincar e se ser como os outros habitantes, sem preocupações nem medos. No início, a presença delas causou medo e confusão. As pessoas começaram a sair, embalando suas coisas e se afastando rapidamente da água. No entanto, as gêmeas as chamaram para ter a chance de serem consideradas como membros comuns da comunidade. Elas asseguraram a todos que não queriam causar mal, só queriam brincar e compartilhar a alegria do rio. Aos poucos, algumas pessoas decidiram ficar, tomando cuidado no início, mas depois as coisas começaram a voltar ao normal. As gêmeas iam e brincavam com os outros, e parecia que o sonho delas de ser como todo mundo estava se realizando. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma das meninas do rio espirrou água em Magni de forma brincalhona. Imediatamente, Magni começou a mudar. Sua pele começou a aparecer escamas de peixe e ela estava se transformando em peixe. Nana tentou ajudar a irmã e também tocou a água e começou a mudar. Todos ficaram com medo e não sabiam o que fazer. Correndo em busca de ajuda, foram até a mãe das gêmeas. Quando Nana chegou, viu suas filhas se transformando em criaturas do rio. Ela ficou com o coração partido, chorando ao ver essa coisa estranha acontecendo com suas filhas. Sua tristeza preenchia o ar à beira do rio, mostrando o quanto se sentia impotente enquanto suas filhas mudavam de uma forma que ninguém conseguia entender. Quando Magni e Nana se transformaram à beira do rio, todos na Terra ficaram chocados e confusos. Em meio a todos esses problemas, o sacerdote da Terra revelou um grande segredo sobre as gêmeas. Ele disse que Magni e Nana eram, na verdade, filhas da deusa do rio. Era um segredo que Nama, a mãe delas, havia mantido para si, porque estava com muito medo. Nama então contou a todos a verdade.
Ela tinha tanto medo de perder seu marido e seu lugar na terra que havia procurado um herbalista há muito tempo. O herbalista havia pedido à deusa do rio para dar filhos a Nama, mas havia uma grande regra que dizia que os filhos nunca deveriam tocar o rio. Caso contrário, retornariam à deusa do rio. Não havia maneira de mudar as gêmeas, e agora todos sabiam que elas pertenciam à deusa do rio. Mas havia mais na história. Nama, desesperada para ajudar suas filhas, foi procurar o herbalista que a havia ajudado antes. Mas quando chegou à casa do herbalista, descobriu que ele havia morrido há alguns anos. Não havia outra maneira de ajudar as gêmeas. Sem outra alternativa, a Terra teve que fazer uma escolha muito triste. Com muitas lágrimas e orações, levaram Magni e Nana de volta ao rio, devolvendo-as à deusa. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O rio a recebeu e a fez uma de suas próprias, mas enviou Nana de volta à Terra como humana. Todos ficaram espantados com o poder e a bondade da deusa do rio. Nama e Nana se abraçaram na margem do rio, felizes e tristes ao mesmo tempo por terem passado por tantas coisas e terem aprendido a viver com a perda. Magni, agora parte do rio, lembrando de tudo o que havia acontecido, aprendeu uma grande lição sobre sempre esperar o momento de Deus, pois é sempre o melhor. A história de Magni e Nana, as gêmeas que antes eram chamadas de malignas, agora era muito apreciada em todas as terras. Isso mostrou que, às vezes, as melhores coisas acontecem de maneiras inesperadas e que os mistérios da vida podem ensinar lições importantes. Nama e Nana, cujas vidas mudaram pelo que viveram, encontraram paz e aprenderam a ser gratas a cada vez. Elas sempre sentiram um vínculo especial com o rio que tanto lhes deu e também levou.